Rodolfo é de uma organização chamada Family Talks, que faz um trabalho excelente de advocacy no Congresso Nacional, mas também nos estados, nos municípios, em favor de políticas públicas com a perspectiva de família. Muito obrigado, Rodolfo, pela parceria, pela participação. Você também tem 20 minutos. Obrigado, secretário. Agradeço o convite imensamente. Cumprimento as demais autoridades presentes, senhoras e senhores. É uma grande alegria compartilhar esse momento de formação e de reflexão e um tema tão importante que está no centro aí da vida de todas as pessoas de alguma forma. Todo mundo tem uma família, vem de uma família. Enfim, isso é uma parte importante da nossa vida. Bom, eu queria contextualizar esse debate sobre o equilíbrio trabalho e família dentro de um contexto das necessidades que as famílias têm para se desenvolver. Talvez a gente, pensando no modelo, poderia pensar que cada família precisa de capacidade, recursos e infraestrutura para exercer a sua missão de cuidar das pessoas. Essa missão, ela aparece explicitamente, já apareceu aqui no artigo 227 da Constituição, mas não é uma invenção do legislador, não é que os constituintes estiveram lá e concluíram que é dever da família cuidar das crianças. Esse dever ele parte da própria realidade da vida familiar e foi reconhecido em lei, não é? Então é um fato, é responsabilidade e missão da família exercer esse ofício de cuidado. Mas para isso, cada família precisa ter capacidade, recursos e infraestrutura. Só para exemplificar e entrar aqui no tema específico desse debate, capacidade é o conhecimento que a família tem para exercer o cuidado, não é? E, muitas vezes, existem pessoas que vêm de experiências difíceis de vida familiar, eu diria inadequadas, e que precisam ter contato com outras experiências, adquirir a capacidade para ter, com relação a seus filhos, uma conduta diferente daquela que ela recebeu. Então, isso é a capacidade, não é? Hoje existe uma profusão de conhecimentos, de materiais a respeito da vida familiar. Hoje à tarde nós vamos ter um painel sobre parentalidade. O desenvolvimento da parentalidade é uma aquisição de capacidade para o exercício da vida familiar. Então, esse é um exemplo. Recursos, naturalmente recursos econômicos, que a família precisa, mas também tempo. A família precisa dessas duas dinâmicas para poder existir. E infraestrutura, que é o que dá apoio para a formação. Por exemplo, uma escola é uma infraestrutura que dá apoio ao processo formativo da criança, uma creche, em um outro momento da vida, é um apoio para isso, ou para famílias com pessoas idosas que demandam cuidados, centros-dia ou instituições de longa permanência. São infraestruturas que apoiam a família no exercício da sua missão de cuidado. Esse apoio vai variar conforme a necessidade. E quando ele falta, naturalmente, a gente pode criar uma situação problemática, porque toda família precisa de todas essas estruturas de apoio para conseguir exercer a sua missão de cuidar das pessoas, não é? Essa autonomia extrema da família, poderia-se dizer, ela não é uma realidade. Nenhuma família é autônoma ao ponto de não depender nada de ninguém, não é? Muitas famílias têm capacidades econômicas, tais que podem contratar serviços de infraestrutura, de acesso, ou contratar capacidade, não é? Contrata aí um serviço de formação parental, ou seja, como for. Mas os dados do IPEA mostram que apenas uma em cada 5 famílias no Brasil tem renda suficiente para contratar um serviço, seja qual for, de apoio ao cuidado, seja uma saúde suplementar, seja educação privada, seja o que for, não é? A maior parte das famílias depende, 4 em cada 5 famílias, vai depender do que as políticas públicas têm a oferecer. E aí é que entra um grande desafio de todo esse debate, que perpassa esse debate. Mas eu não vou avançar nessa discussão mais ampla, eu vou focar, me ater ao tema pelo qual nós somos convidados, que é o equilíbrio trabalho e família. E quando a gente fala equilíbrio trabalho e família, a gente vai estar fazendo referência aos recursos que a família precisa para se desenvolver e para exercer a sua missão de cuidar das pessoas. Em primeiro lugar, o recurso econômico, que vem da renda oriunda desse trabalho, que é indispensável à vida familiar. Uma família que tem algum problema de renda, ela vai entrar numa situação crítica, não é? E o outro aspecto é o tempo disponível para exercer essa missão de cuidado, para cuidar das pessoas e para desenvolver a vida familiar.
São dois elementos que estão diretamente associados à dinâmica de trabalho das pessoas. E nós vamos focar aqui na questão do tempo. O tempo é um recurso necessário para qualquer família se desenvolver, não é? Eu vou dar um exemplo triste que acontece aqui na região de São Paulo, na região metropolitana. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma matéria que saiu já faz alguns anos, de famílias, de pessoas com responsabilidades familiares, mães, a maior parte delas mães, que gastam entre 5 e 6 horas por dia no transporte para chegar ao seu local de trabalho, não é? Naturalmente, são pessoas que não podem abrir mão dessa renda, porque a família depende disso, mas, ao mesmo tempo, se pensar numa família dessa situação, com uma criança pequena em casa, então vai gastar 3 horas para sair até chegar ao trabalho, depois mais 3 horas para retornar. Não é? Então vai sair de casa 5 horas da manhã e vai chegar em casa à noite, 8 horas, 9 horas da noite. Como que o cuidado daquela criança vai acontecer? Como a relação materno-filial vai se dar em uma situação em que é praticamente inviável, não é? Essa mãe vai sair de casa antes da criança acordar e vai chegar em casa depois da criança dormir. Uma criança pequena precisa 11, 12 horas por dia de sono. Então, é uma situação complicada. O desenvolvimento familiar ele está numa encruzilhada, numa situação crítica. Esse é um exemplo extremo. Não é? A falta de tempo, ela hoje não é uma questão só de famílias de renda baixa, embora seja, e isso está associado a questões de mobilidade urbana também, mas é uma realidade de famílias de alta renda. Por outros motivos, acabam tendo uma dedicação a jornadas longas de trabalho, e, por isso, reduzem o tempo dedicado à família. Essa, por exemplo, é uma reclamação em escolas particulares de família que terceirizam o cuidado ou a educação para a escola, que é um erro, né? Mas, muitas vezes, acaba sendo não é exatamente uma escolha, é uma questão estrutural do mercado de trabalho que vai acontecer. Então, nós vemos um grande desafio para garantir com que as famílias tenham o tempo necessário para o exercício do cuidado. O Pedro já trouxe uma gama ampla de políticas que podem ser adotadas com esse objetivo, e aqui o objetivo da minha exposição é falar de um momento específico da vida familiar, que é a chegada de uma criança. Na maior parte das vezes, isso acontece por nascimento, mas também pode ser por adoção, não é? A adoção é uma chegada de uma criança a uma família, e é um momento de grandes transformações na vida daquelas pessoas, na vida daquela família, um momento decisivo para o desenvolvimento também daquela criança, sobretudo. E para isso acontecer da melhor maneira possível, é necessário que aquela família tenha o tempo necessário para exercer o cuidado daquela criança naquele momento, não é? E, naturalmente, logo após o nascimento, é um momento em que todas as pessoas demandam cuidados intensivíssimos, não é? A criança ela é totalmente dependente de sua família. Essa dependência ela vai diminuindo ao longo do tempo até a pessoa adquirir, com a sua maturidade, na vida adulta, uma autonomia. Mas, logo após o nascimento, é um momento decisivo. E é por isso que a nossa legislação já consagra a licença maternidade na Constituição de 120 dias, uma licença maternidade remunerada pelo Estado, não é? Então, a Previdência Social paga a licença maternidade, o salário integral da mãe, 4 meses. Isso é fundamental, por exemplo, para garantir o aleitamento materno exclusivo, não é? Até a recomendação, inclusive, que existe internacional é o aleitamento exclusivo até os 6 meses, então os 4 meses não chega lá ainda, mas é um grande avanço, não é? Mas existem uma série de questões associadas a essa dinâmica da licença maternidade que precisam ainda evoluir para garantir mais apoio às mães. O Pedro já comentou a realidade que a gente poderia apelidar aqui no Brasil de demissão pós-parto, não é? Porque metade das mulheres pedem o emprego em até 12 meses depois do retorno da licença maternidade. Assim, falando o dado, é um dado pode parecer frio, embora seja amplamente conhecido, mas provavelmente todo mundo conhece a história de alguma mulher que, ao retornar da licença maternidade, logo depois foi demitida. Veja aqui já o pessoal concordando, a gente fala disso na internet, vai recebendo relatos horríveis algumas vezes, não é? De indiferença.
e em torno do assunto. Então, isso é uma realidade que acontece. E aí nós vemos uma dinâmica que existe aqui no Brasil com relação aos cuidados familiares, que hoje ainda são exercidos, sobretudo, por mulheres, não é? As mulheres dedicam, em média, no Brasil, o dobro do tempo às tarefas de cuidado familiares do que os homens. Isso vem por várias questões culturais históricas, não é? Mas que hoje, no contexto social atual, trazem uma série de consequências negativas para mulheres, que é essa penalidade da maternidade que foi comentada pelo Pedro. Ao passo que os homens não são penalizados, pelo contrário, os estudos usam o termo de bônus da paternidade, são recompensados pela paternidade. Então, existe uma desigualdade, uma assimetria nas consequências da chegada de um filho na vida de mulheres e de homens, que precisa ser corrigida, não é? Ao mesmo tempo, precisa ser garantido todos os recursos necessários para aquela criança se desenvolver nessa fase crítica, e um deles é justamente o tempo para licença para a mãe estar com a criança amamentando. Então, o que se pode pensar, o que nós poderíamos pensar para construir como uma alternativa no sentido de diminuir essa penalidade que a maternidade traz consigo, ao mesmo tempo fazer com que os homens tenham uma maior presença na vida familiar? Já saiu a pergunta aqui das mães solo, e existe uma crise hoje da paternidade, poderíamos falar, da participação dos homens na vida familiar, que traz muitas consequências negativas para a vida dos próprios homens, em primeiro lugar, para as crianças, para a vida das mulheres que estão sendo penalizadas por uma maternidade sem o apoio suficiente para se desenvolver, não é? O custo de trazer um filho tem recaído de forma desigual e injusta sobre as mães. E a verdade é que, ainda que essa escolha, a decisão de ter esse filho, seja uma decisão privada, e a respeito da qual não cabe nenhum tipo de intervenção externa, é um direito inalienável das pessoas, o fato da pessoa ter decidido ter esse filho e cuidar dele, ter decidido cuidar dessa criança, é um bem público, não é? Porque isso está associado à própria continuidade da sociedade, à manutenção, à formação das próximas gerações. E é por isso que cabe a todos nós, à sociedade e também ao Estado, garantir recursos. Então, nesse contexto, boa parte das discussões, e aqui no Brasil essa discussão ela tem avançado, eu já vou trazer um breve histórico para vocês, de como nós poderíamos criar uma maior igualdade, uma equidade dentro da família, né, com maior participação dos homens nessas tarefas de cuidado. E um dos instrumentos disponíveis nas políticas públicas para que isso aconteça é a licença paternidade, ainda que não seja a solução mágica que vá resolver essa situação, mas é um dos instrumentos que podem trazer esses resultados, não é? Hoje a licença paternidade ela tem um status aqui no Brasil bastante distinto da licença maternidade. A licença maternidade ela é constitucionalmente assegurada, 4 meses, para as mulheres com remuneração integral do salário. Existem alguns casos em que essa licença é de 6 meses, não é? Para o programa Empresa Cidadã ou na administração pública federal é assim, e vários municípios também têm, eu não sei aqui em Osasco quanto é o tempo da licença maternidade, talvez seja 6 meses, né? O Marcelo está falando que é 6 meses. A licença paternidade, ela aparece na Constituição brasileira nas suas disposições transitórias, ou seja, foi previsto pela Constituição que houvesse uma lei regulamentando. É uma licença paternidade de 5 dias úteis, não é, corridos, e quem paga é a empresa, não é como a licença maternidade, que é a Previdência Social que paga. A empresa paga, tem que assumir esse custo. Até por isso, a Ivânia comentou, no sistema do Ministério do Trabalho, a licença maternidade, você vê quantas mulheres pegaram licença no ano, etc. A licença paternidade, não existe o dado no Brasil de quantos homens saíram de licença paternidade, porque isso é computado como uma licença saúde. Não faz sentido, não se trata disso. E ter filho não é problema de saúde, né? Então está equivocado sobre vários aspectos isso, e cria uma cegueira em relação aos fatos, né? Não sabemos quantos homens tiram licença paternidade. Bom, pois bem, isso cria vários problemas, não é? Primeiro, o grande descompasso entre a duração da licença maternidade e a da licença paternidade. A própria legislação está dizendo que a responsabilidade de cuidado daquela criança é principalmente da mãe,
não é? E o pai aí teria um papel secundário. E, na verdade, o que nós defendemos, e eu acho que é o que talvez todos aqui acreditemos, é que o cuidado de uma criança, em primeiro lugar, é corresponsável, não é? Entre mãe e pai. E depois também, de alguma maneira, toda a sociedade tem a responsabilidade de apoiar isso, e o Estado, não é? Só que a legislação ela não diferencia isso. E como esse cuidado da criança, sobretudo nesse momento inicial, é um grande bem público, é do interesse público que aquela família tenha as melhores condições de tempo e recursos econômicos para isso. E a licença paternidade, a licença por adoção ou nascimento, elas são um instrumento relevante para isso, porque garantem um tempo integral de cuidado àquela criança, nesse momento decisivo da vida da criança e da vida familiar, e, ao mesmo tempo, assegura os recursos àquela família, por garantir uma estabilidade laboral e, ao mesmo tempo, o pagamento da remuneração. Então, isso é muito importante que aconteça e que seja assim. Vários estudos mostram os benefícios, por exemplo, da ampliação da licença paternidade. A ampliação da licença paternidade, ela traz, em primeiro lugar, mais benefícios para os homens. O homem que está mais envolvido na vida familiar, ele tem expectativa de vida maior e menos problemas cardíacos, por exemplo, né? Saiu um estudo aí que mostra isso. Porque o que acontece? Os homens que se envolvem na vida familiar, eles cuidam mais da saúde. Um dos grandes dramas da saúde masculina e da menor expectativa de vida entre homens, além de ter a maior parte das vítimas de mortes violentas serem homens, isso reduz a expectativa de vida na população masculina, é também a falta de cuidado preventivo dos homens. A Ivânia comentou dessa política pública do pré-natal do parceiro, que é muito boa e tem como objetivo isso, né? A esse homem, ao chegar lá para acompanhar a sua parceira na realização do pré-natal, ele vai fazer um check-up. Né? Muitos problemas são descobertos aí. Enfim. Então, homens mais envolvidos na vida familiar têm maior expectativa de vida e também têm melhores indicadores de satisfação com a própria vida, né? Tem vários estudos que mostram isso. Então, ter um bom relacionamento conjugal e cuidar daquela criança, ajudar ela a se desenvolver, está associado com melhores indicadores de satisfação, ou seja, mais felicidade, é o que mostram aí os estudos. Traz benefícios para as crianças, não é? A presença do pai não é figurativa na vida da criança. Na medida em que nós consigamos fazer com que mais crianças tenham a oportunidade de ter pais presentes, nós vamos ter melhores indicadores de desenvolvimento ao longo do tempo. E também para as mulheres. Eu já comentei esse dado da penalidade que a maternidade traz na vida das mulheres, então aumentar a participação dos homens na vida familiar, em concreto, com o aumento da licença paternidade, tem como efeito diminuir essa penalização que as mulheres sofrem, porque os homens estão colocando um pouco mais o ombro ali para carregar o fardo. E é justo que isso aconteça, promover a corresponsabilidade dentro da família. Isso é fundamental. Além disso, pode ser decisivo na recuperação da mulher no período do puerpério, não é? O período do puerpério em que o corpo da mulher está se recuperando desse processo da gravidez, e existem grandes índices de depressão pós-parto, por exemplo, aqui no Brasil, 1 em cada 3 mulheres desenvolve depressão pós-parto. O apoio ali do pai da criança, né, quando presente, ele traz uma melhoria nesses indicadores. Então, é um benefício geral para toda a sociedade isso. Aqui no Brasil, então, hoje, qual é o panorama? A Constituição já completou 35 anos e até agora não houve uma regulamentação da licença paternidade, tanto que o Supremo Tribunal Federal foi provocado e julgou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que na prática significa o quê? Que o Congresso tinha um mandato constitucional para regulamentar a licença paternidade e não o fez nesses 35 anos, e agora tem um prazo de 18 meses, que já está correndo, para votar uma regulamentação da licença paternidade. A nossa organização Family Talks teve a oportunidade de participar de um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, sobre a licença paternidade. Foi uma boa ocasião de envolvimento de governo e sociedade civil, na avaliação do que poderia ser o melhor formato para um projeto de lei aqui. E aí o debate agora que está colocado é em torno de um projeto que amplia imediatamente a licença paternidade para 30 dias, e depois progressivamente ao longo de 5 anos para 45 dias, e depois para 60 dias. Criando também o salário paternidade, aos mesmos moldes do salário paternidade, fazendo com que a licença paternidade possa ser paga pelo Estado,
não é? Ou seja, nesse sentido de corresponsabilidade social, tal como a licença maternidade é. Por quê? Porque se continuar sendo como é hoje, 5 dias pagos pela empresa, as empresas não topam ampliar essa licença, em nada, na verdade, né? Nós temos participado dos debates com o setor empresarial, não é fácil, né? Realmente a disposição para apoiar essas mudanças é baixa. Bom, está colocado, amanhã em Brasília vai acontecer o lançamento de uma frente parlamentar mista em prol da ampliação da licença paternidade, que tem como objetivo reunir os parlamentares que estão participando disso. Esse é o status da situação atual. Agora, não virá lá lei isso, nós não vamos conseguir ter este avanço, que é um passo em direção a um dos avanços mais amplos que precisam acontecer, sem o apoio da sociedade. Então, nós precisamos, sim, acompanhar esse debate sobre o assunto. É um assunto importante, é um assunto de grande impacto na vida das crianças e na vida das famílias, e que o Brasil já está atrasado em relação ao que precisa acontecer. A oportunidade que nós temos é agora, existe um bom momento político para isso, a eleição municipal vai criar um pause, mas logo depois isso deve ser retomado, e a gente espera que até o ano que vem nós consigamos uma lei que crie melhores condições, que dê um passo na direção do que a gente acredita ser o melhor para a sociedade. Bom, muito obrigado, pessoal. Agradeço a oportunidade, a gente fica à disposição para o debate.